Bom dia, queridos. Vamos dar sequência aqui agora, estudando os fatores que vão influir na velocidade das reações. O que eu posso fazer para mudar a velocidade de uma reação? O primeiro fator, bastante importante, é o fator temperatura. Deixa eu ligar essa luz aqui para melhorar aqui. Fator temperatura. Temperatura atua assim. Bom, vamos lá no dia a dia. Para que a gente usa geladeira na nossa casa? Para conservar os alimentos. Van Toff diz o seguinte: a cada 10 graus que eu aumento a temperatura, a velocidade da reação dobra. Então, um alimento que você, fora da geladeira, vamos supor 20 graus, dura um dia. Se você guardar ele na porta da geladeira, lá na parte de baixo, lugar menos frio, vamos supor 10 graus. Vou ajeitar isso aqui. Então, se eu reduzir a temperatura para metade, o alimento vai durar o dobro. Se eu coloquei lá no freezer a 0 graus, vai durar o dobro de novo. Tá? Então, por exemplo, isso aqui não tem risco de fazer regra de 3. Por exemplo, se a velocidade de uma reação a 10 graus é 2 mol por minuto, qual a velocidade a 30 graus? Então, a 10 graus é 2 mol por minuto, a 20 graus 4 mols por minuto, a 30 graus 8 mol por minuto. Você vai fazendo de 10 em 10. A cada 10 graus que você aumenta a temperatura, a velocidade da reação dobra. Aumentei 10 graus, a velocidade dobrou. Aumentei 10 graus, a velocidade dobrou. Essa é a finalidade da panela de pressão. Por que a panela de pressão cozinha rápido? Mais rápido que a panela aberta. A pressão vai fazer os alimentos amolecer? Não. O que faz os alimentos amolecerem mais rápido? Acontece que estudamos lá atrás, quando estudamos propriedades coligativas. Quando eu aumento a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Por exemplo, a água lá ao nível do mar ferve a 100. Lá no Everest ferve a 70. Então lá no Everest os alimentos demoram muito mais para cozinhar, porque está fervendo a temperatura menor. Então, aumenta a pressão dentro da panela. O ponto de ebulição da água aumenta. Se o ponto de ebulição da água aumentou, eu vou cozinhar numa temperatura maior, mais elevada. Então, se eu tiver, por exemplo, um ganho de 10 graus, se com a panela aberta, lá em Santos, ferve a 100, com a panela fechada, se eu conseguir ferver a 110, vai cozinhar na metade do tempo. Então, a panela de pressão é isso aqui. Com pressão eu consigo cozinhar numa temperatura maior. Então, vai ter o cozimento mais rápido, porque aumentou a temperatura, a velocidade de cozimento aumentou. Foi uma cozinha mais rápido. Segundo fator, pressão. Isso aqui só para gases, tá? Líquidos e sólidos não sofrem influência de pressão. Outra coisa aqui, voltando à temperatura. A justificativa, por que o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação? Porque quando eu aumento a temperatura, eu agito as partículas. Se eu agito as partículas, aumento a energia cinética das partículas, vai ter mais trombadas.
Se tem mais trombadas, a porcentagem de colisões efetivas, de colisões eficazes, aumenta. Tem maior número de colisões eficazes. Aumentou o número de colisões eficazes, aumentou a velocidade da reação. Então, por que aumentou aqui? Porque aumentei o número de colisões. Continuando aqui no que eu estava falando, pressão. Tenho gases aqui, fechado aqui, estão se movimentando, estão colidindo e estão produzindo colisões eficazes e não eficazes ao mesmo tempo. Se eu aumentar a pressão, o volume diminui. Se essas partículas estão confinadas em um recipiente menor, elas têm maior possibilidade de bater uma na outra. Você imagina aí, 10 pessoas numa sala de aula correndo para lá e para cá. Vão dar trombadas no escuro, correndo no escuro. E se eu colocar 20 pessoas, a possibilidade de dar trombada uma a outra no escuro é muito maior. Então, espaço menor, eu falei errado. Estou numa sala, 10 pessoas numa sala de 4x4, no escuro, correndo. Vão dar trombadas. Se eu passasse as 10 pessoas para uma sala de 2x2, a possibilidade de dar trombadas no escuro é muito maior. Espaço menor, possibilidade de colisão muito maior. Então, efeito da pressão, só para gases. Aumentei a pressão, ficaram tudo mais perto um do outro. Então, vai ter maior possibilidade de colisões. Outro fator, superfície de contato. Superfície de contato é o seguinte. Citei o exemplo ali. Vou pegar o Sommersal de 10 gramas e vou jogar no copo. Marco lá no cronômetro quanto tempo eu gastei. Vamos supor, eu gastei Sommersal, ficou lá dissolvendo, gastou 2 minutos. Aí peguei o mesmo peso do Sommersal de Eno é pó, jogo na água. 10 segundos, dissolveu tudo. Então, por quê? Porque quando eu joguei o pó de heno na água, o pó molhou por todo, molhou completamente. Então, a superfície de contato é muito maior e vai acontecer muito mais rápido a reação. O Sommersal, por exemplo, num determinado momento que ele está dissolvendo, eu enfio a mão lá dentro do copo, tiro ele comprimido para fora, quebro, o meio está seco. Ele vai molhando por fora, até dissolver todo. Aqui eu joguei o Eno. Se eu enfiar a mão lá dentro e tirar, não tem jeito, molhou tudo. Aconteceu rapidinho a reação. Um exemplo desse superfície de contato seria assim, ó. Você vai almoçar. Pega e engole o alimento tudo inteiro. A digestão demora muito mais que você mastigar bem os alimentos, porque o contato do alimento com o suco gástrico, quando você triturou bem os alimentos, é muito maior. Outro exemplo, você vai acender o fogo. Pega esse toco aqui e vou pôr fogo nele. Vou pôr fogo nesse toco. Difícil pôr fogo nele. Aí eu pego o facão, pico ele em pedacinhos. Muito mais fácil de acender. Porque a superfície de contato com a madeira, com o oxigênio do ar, é muito maior quando eu piquei em pedacinhos. Outro exemplo. Você tem um comprimidão desse tamanho para tomar. Você fala, esse comprimido é muito grande para eu tomar, eu vou pegar e vou picar ele em pedacinhos. Vou picar em 4 pedacinhos de tomar. Pode? Não pode. Porque quando ele foi projetado, esse comprimido, ele foi projetado para demorar
X minutos para dissolver no seu estômago. Se você pica ele em pedacinhos, eu vou ter uma concentração maior por um tempo menor. Tá? Outro exemplo. Você tem lá o seu... Tem um bombril aqui na esponja, né? Tem um bombril. Depois que eu terminei de lavar os pratos, eu vou pegar e vou lavar o bombril, deixar ele bem limpinho. No outro dia ele está todo enferrujado. Agora, se eu pegar esse bombril, deixar ele, passar bastante sabão nele, ficar ele cheio de sabão, a superfície de contato da lâmina de aço do bombril com o ar fica vedado, o sabão veda o contato da palha de aço com o oxigênio do ar. Então ele vai durar muito mais, ele não vai enferrujar se eu emplastar ele com sabão. Outro fator, catalisador. O que o catalisador faz? O catalisador, ele diminui a energia de ativação. A gente viu que é a energia de ativação que define a velocidade da reação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Se eu coloco o catalisador, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a energia de ativação. Então a reação vai ficar mais rápida. Temos catálise homogênea. Catálise homogênea é aquela em que o reagente e o catalisador estão no mesmo estado físico. Por exemplo, tem um reagente sólidos, catalisador sólido. É uma catálise homogênea. Reagentes gasosos, catalisador gasoso, catálise homogênea. Estou falando de reagentes, tá? Produto não, produto a reação aconteceu já. Catálise heterogênea. Catalisador e reagentes de estado físico diferentes. Então, por exemplo, lá no catalisador do automóvel, dentro do escapamento do automóvel, o catalisador é um metal nobre que tem lá dentro, por exemplo, ródio. Então, os gases passam por dentro, ao colidir com o ródio diminui a energia de ativação. O ródio é um metal, é sólido. Tudo que é catalisador metal é sólido. E os reagentes meus, o que são os meus reagentes? O monóxido de carbono, o dióxido de enxofre. Então, aí eu tenho uma catálise heterogênea. Catalisador sólido, reagentes gasosos. Uma coisa importante aqui a respeito do catalisador é que o catalisador ele atua igualmente na direta e na inversa. Quando a reação direta aqui, energia de ativação aqui sem catalisador, do 10 no 20. Então, quer dizer, do 0 no 20. Está no 0. Então, a energia de ativação, 20 kJ. Com catalisador, do 0 no 15 kJ. Economizei 5. Repetindo. Sem catalisador, andei do 0 até o 20. Para chegar no complexo ativado. Vou dar uma passada. Com catalisador, o complexo ativado já ficou no 15. Então, com o catalisador, economizei 5 aqui, Agora vamos ver na inversa. Meus reagentes estão aqui na inversa. Sem catalisador, andei do 10 no 20, gastei 10 de energia. Com catalisador, andei do 10 no 15, gastei 5 de energia. Então, economizei 5. Então, economizei 5 na ida ou 5 na volta. Quer dizer, que o catalisador ele ajuda igualmente a direta e a inversa. A minha economia é igual na direta e na inversa. Está faltando mais um fator aqui. Apagar e colocar aqui, que é o fator concentração de reagente.
Fator concentração de reagentes, fator número 5. Concentração dos reagentes. É aquele fator, olha que eu falei o exemplo da sala lá, né? Você tem duas salas iguais, duas salas de 4 metros por 4 metros no escuro. Eu ponho lá 4 moléculas laranja e 4 moléculas verde, correndo no escuro. Vai ter trombadas, vai ter colisões. Se eu pegar na mesma sala, colocar ao invés de 4, colocar 8, e 8 verde, olha como aumentou a possibilidade de colisões. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a possibilidade de colisões. Tá? Quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida a reação. Vou falar um exemplo do dia a dia aí, ó. O cara fumante. Ele deixa o cigarro lá no cinzeiro, o cigarro demora para queimar. Aí ele pega o cigarro e dá uma tragada no cigarro, puxa o ar. Quando ele puxou o ar, o que ele fez? Colocou oxigênio naquela combustão, aumentou a quantidade de oxigênio. Então o cigarro queima muito mais rápido no momento que o cara dá tragada no cigarro. Aumentei a quantidade de reagentes, aumentei a velocidade. Se o cara fica chupando o ar no cigarro, no instantinho ele queima. Se você deixar lá no cinzeiro, quietinho lá aceso, vai demorar mais para queimar. Quando ele chupou oxigênio na combustão, quando você vai acender a churrasqueira, se você colocar uma ventoinha lá, né, soprar ar no carvão, ele vai acender muito mais rápido, porque você está soprando o oxigênio. Então, aumenta a velocidade da reação da combustão. Agora vamos lá, exercício. Primeiro, Gauss sticks ou light sticks são pequenos tubos plásticos utilizados em festa. Aquele colorido, né, que usa em festa para iluminar lá, né? Ao serem pressionados, ocorre uma mistura do peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né, com o éster orgânico e um corante. Com o tempo, o peróxido e o éster vão reagindo, liberando energia que excita o corante que está em excesso. O corante excitado, ao voltar para a condição não excitada, emite luz. É da hipótese de Bohr lá, né? Salta e volta, salta e volta. Quando ganha energia, salta. Quando volta, emite luz. Quanto maior a quantidade de moléculas excitadas, mais intensa a luz emitida. Esse processo é contínuo, enquanto o dispositivo funciona. Com base no conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa, então, ó, vou colocar aqui, temperatura mais baixa. Uma temperatura mais baixa, mostrará uma luz. Olha, apaguei ali agora há pouco. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Se eu abaixo a temperatura, diminui a velocidade da reação, então vai dar menos luz. Então, luz mais intensa? Não, vai ser menos intensa.
Então descartei A, descartei a B. Letra C. Menos intensa. Sim, porque a temperatura é mais baixa, a reação mais lenta. E de maior duração, que numa temperatura mais alta. Por que maior duração? Porque se a reação é mais lenta, vai demorar mais para terminar. Então essa é a correta, a letra C. Luz menos intensa, por maior tempo, porque a reação é mais lenta. Certo? Segundo, ele deu a reação aqui, primeiro contou lá o seguinte: no preparo de pães e bolos é comum o emprego de fermentos químicos, que é o caso do bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio. Um dos principais compostos desses fermentos é o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação do calor, de acordo com a equação. Então, quando eu esquentei o bicarbonato de sódio sólido, ele deu carbonato de sódio sólido, água gasosa, vai fazer bolinhas na massa, e CO2 gasoso, que vai fazer bolinhas na massa, vai fazer a massa crescer. Considere o preparo de 2 bolos com as mesmas quantidades de ingredientes. Então aqui, no segundo, eu estou usando mesma massa de fermento, mesma quantidade de fermento. Deixa eu ver onde que eu estava aqui. Deu reação, considere 2 bolos com as mesmas quantidades de ingredientes, sob as mesmas condições, diferindo apenas na temperatura do forno. Vou fazer um a 160, outro a 220 graus. Ambos, todo o fermento foi consumido. Se é a mesma massa de fermento, no final eu vou ter a mesma massa de gás. Então vai dar mesmo volume de gás. Por quê? Porque é a mesma massa de fermento, mesma massa de farinha, as massas todas iguais. Então, eu vou chegar no mesmo volume de gás no fim. O que é a diferença de um e do outro? O tempo que vai gastar para formar esse gás aí. A que está a 160 vai demorar mais para formar o gás, vai demorar mais para crescer o bolo. A 220, a reação é mais rápida, então o bolo vai crescer mais rápido. Então, ó, aqui está a massa de CO2. Aqui, massa de CO2. E aqui, tempo. Então, se eu vou fazer em temperaturas diferentes, ele falou aqui que o 160 é o azul. Então, azul. Vou pôr uma massa fixa aqui, ó. O azul. O azul é 160. O azul é 160. Então, o azul, para eu chegar naquela massa lá, ó, eu vou gastar um tempo. Esse tempo aqui. Tá? O importante desse exercício é isso aqui, ó. Mesma massa de ingredientes. Então, eu vou chegar no mesmo volume de gás, na mesma massa de gás. Agora, o que eu vou fazer numa temperatura maior, aí, 220, vou chegar naquela massa lá, ó, num tempo menor, ó. Cheguei na mesma massa de gás aqui, ó, massa de gás, num tempo menor. Entendeu? Então deu letra D. Terceiro, um técnico de laboratório precisa de preparar algumas soluções aquosas que são obtidas a partir de pastilhas de uma substância precursora no estado sólido. A solubilização
dessa substância consiste em um processo endotérmico. Esse aí é o terceiro. Processo endotérmico. Endo gosta de calor. Gosta de calor. Ele está atrasado e precisa otimizar o tempo, quer fazer mais rápido. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o que o técnico tem que fazer para tornar o processo mais rápido. Ele deve triturar as pastilhas? Sim, se triturar é mais rápido, né? Lembra aqui, ó, triturado, pedaço. O triturado é muito mais rápido. E adicionar um volume de água gelada. A água gelada estragou, porque o processo é endo, que é calor. Se fosse exo, sim. Se fosse exo, a água gelada ajudaria. Mas é endo. Letra B. Deve utilizar somente água quente para solubilizar. Bom, a água quente já vai ajudar. Gosta de calor. Mas se ele mexer com a superfície de contato, vai ajudar mais. Tá? Talvez tenha uma melhor aqui. Letra C. Deve usar somente água gelada? Não, ela é endo. Letra D. Triturar as pastilhas? Sim. Quando eu triturei, aumentei a superfície de contato. Adicionar água quente. Então, ó, triturei e coloquei água quente, porque gosta de calor. Correto. Letra D. Dedinhos. Letra D. Quarto. Ficou invertido aqui. Um comprimido efervescente de 4 gramas de massa contém bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico. Esse aí é o... pode ser um moeno, né? Ao adicionar um comprimido à água, o ácido cítrico reage com o carbonato e o bicarbonato de sódio, gerando gás carbônico. Foram realizados 4 experimentos para estudar a cinética. O que é a cinética? A velocidade da reação, envolvendo os reagentes presentes no comprimido efervescente, sendo que a condição de cada experimento encontra-se descrita a seguir. Experimento 1. Peguei um comprimido inteiro, dissolvi em 200 ml de água a 25 graus. Um comprimido inteiro, água, 25 graus. Experimento 2. 2 comprimidos inteiros, mesma quantidade de água, 25 graus. Esse demora mais para dissolver que este, né? Experimento 3. Triturei o comprimido, pedacinhos. Água, 25 graus. Mais rápido, né? Mais rápido. Triturado. Experimento 4. Comprimido inteiro, água, 50 graus. Aumentei a temperatura, aumentou a velocidade de dissolução. Em cada experimento, recolheu-se o gás carbônico produzido nas mesmas condições de temperatura e pressão até obter 100 ml de gás, registrando o tempo decorrido. Então, T1 está comparando T de 1 e T de 2. Qual que vai acontecer mais rápido? T1 maior que T2. Onde que eu vou escrever isso aqui? Deixei espaço aqui. Eu vou colocar uma bolinha no que for maior, tá? T1. Vou colocar aqui, vou colocar o sinal aqui, ó. Esse maior que esse. T1, T2. T1 maior que T2. Por quê? Porque um comprimido só, 2 comprimidos demora mais. Vamos comparar agora o T1 e o T3. T1 e T3. Não tem jeito, tem que escrever aqui mesmo. Onde que eu vou escrever? T1 e T3. Vou escrever aqui embaixo, ó. T1
maior que T2. T1 maior que T3. Por que o T3? Não, do contrário, desculpe. O T1 maior que o T2 porque esse tem mais comprimido para dissolver. Comparando com o T3 é maior que o T1 porque o T3 é triturado. T3 maior que T1 porque é triturado. T1 maior que T2. T1, ou melhor, isso, T3 maior que T1. E agora eu vou comparar o T1 e o T4. Então eu comparei o T1 com o T2. T1 com o T2. O T1 maior que o T2. O T1 com o T3. T1 com o T3. O T3 é maior que o T1. E agora eu vou comparar o T1 com o T4. T1 com o T4. O T4 é maior que o T1. O T4 é maior que o T1, porque está temperatura maior. Então, T1 maior que T2, T1 maior que T1 maior que T2, T1 maior que T2, estou procurando a alternativa aqui. T1 maior que T2, aí tem que ser T3 maior que T1. T3 maior que T1. Não estou achando a alternativa. T1 maior que T2. T1 maior que T4. Pera, deixa eu ver o que ele está querendo aqui. Recolheu-se o gás carbônico nas mesmas condições de pressão e temperatura. Ocorre formação de maior quantidade de CO2. T1 maior que T2. Tá. T1 25 graus, 25 graus. T1 maior que T3. Ah, sim, T1 maior que T3. O T3, o T1 gasta mais tempo que o T3. T1 maior que T2. Aqui eu fiz errado. T1 maior que T3. Gasta mais tempo T1 que o T3. Estou vendo mais tempo. E depois, o T1 é maior que o T4 também. Mais tempo. T1 maior que o T4. Então, eu comparando o T1 e o T2, comparando o T1 e o T2, o T1 gasta mais tempo que o T2. O T1 gasta mais tempo que o T3. E o T3 e o T1 gasta mais tempo que o T4. Deu letra C. Quinto. Determinada reação é realizada em duas condições distintas. Na ausência e na presença. Deu letra C isso aqui, tá?
na ausência e na presença de catalisador. O gráfico a seguir relaciona a energia do sistema com a coordenada da reação em cada caso. Deu o gráfico lá? Está aqui o gráfico. A análise do gráfico permite fazer as seguintes afirmações. As duas curvas representam processos exo, reagentes, produtos. O produto tem menos energia que o reagente. Então é exo, está correto. Afirmação 1, verdadeira. A curva 2 representa a reação na presença de catalisador. A curva 2 aqui, ó. Maior energia de ativação. Não. Catalisador diminui energia. Essa é catalisada. Catalisador diminui a energia de ativação. Então está falsa essa. Afirmação 3. A presença de catalisador aumenta a energia liberada em relação à reação realizada sem catalisador? Não. O catalisador não muda o ΔH da reação. Ele só diminui o tempo. O ΔH continua o mesmo. Está falso. A presença de catalisador altera o caminho da reação, reduzindo a energia de ativação? Sim, alterei o caminho. Ó. Fiz um caminho diferente, só que diminuiu aqui a energia de ativação. Correto. Então, correto 1 e 4. Letra E. Sexto, um estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação química. Deu a reação aqui. A mais B, catalisador dando produtos. Após uma série de 4 experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela. Então ele montava uma tabela lá e colocou experimento 1, 2, 3, 4. Temperatura, massa do catalisador, concentração do reagente A, concentração do reagente B e tempo. Que modificação deveria ser feita no procedimento para obter os resultados experimentais mais adequados no objetivo proposto? O que ele quer estudar? O efeito da temperatura. Então a temperatura ele tem que mudar. Isso ele deve mudar, porque ele vai ver o efeito da mudança de temperatura na velocidade. Agora, ele quer estudar o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação. Então, as demais coisas têm que ficar constantes. Se ele está estudando efeito da temperatura, concentração tem que ser constante e catalisador constante. Se eu mudar o catalisador e mudar a temperatura, não tem jeito de eu fazer o estudo. Isso aqui tem que ser constante, ó. Isso constante. Que se eu mudar duas coisas, não tem jeito de eu fazer minha avaliação. Eu tenho que ter só uma coisa mudando. Se eu mudo duas coisas ao mesmo tempo, eu não sei quem está fazendo o efeito. Então vamos lá as opções. Manter as amostras à mesma temperatura? Não, ele está estudando efeito da temperatura. Manter iguais os tempos para completar? Não, eu não vou mudar o tempo, porque senão eu quero estudar efeito da temperatura. Coloquei errado aqui. É lá em cima que eu devo ter constante. Aqui, ó. Essa aqui que é constante. Não. Variar. Essa deve variar. Isso aqui, tempo. Letra C. Usar a mesma massa de catalisador. Então isso aqui eu não posso mudar. Isso aqui tem que ser constante. Tem que ser constante. Se eu mudo isso e mudo as outras coisas, não tem jeito de eu ver. Alterar a concentração? Não. Diminuir a concentração? Não. Eu só tenho que deixar tudo constante e mudar a temperatura. Variar a temperatura.
isso aqui, o tempo aqui, vai mudar, é lógico, porque eu vou mudar a temperatura. Quando eu mudo a temperatura, eu mudo os tempos. Então deu letra C. Sexto, deu letra C. Sétimo, quando certos metais são colocados em contato com soluções ácidas, pode haver formação de gás hidrogênio. Aí ele fez uma tabela aqui, né? Todos os experimentos ele usou 200 ml de HCl 0,2 mol por litro. No primeiro ele usou 1 grama de zinco em raspas, segundo cobre em fio, terceiro zinco em pó e o quarto zinco mais raspas e mais fio de cobre. Então vamos ver as alternativas que nós temos aqui. A velocidade da reação do zinco com ácido aumenta na presença de cobre. Ó, a velocidade da reação de zinco com ácido, se eu colocar cobre junto com zinco mais cobre, se eu colocar cobre junto, aumenta a velocidade? Aumenta, de 30 passou para 8. Então está certo. Afirmação 1. O aumento da concentração inicial do ácido causa aumento na liberação do gás? Olha, ele não mudou a concentração do gás, do ácido. Ficou tudo 200, ó. Então o aumento da concentração inicial não fez aí não. Os resultados dos experimentos 1 e 3 mostram que quanto maior o quociente superfície de contato massa da amostra de zinco, maior a velocidade. 1 e 3. No 1 era zinco em raspa, pedacinhos. No 3, zinco em pó. Então aqui a superfície de contato é maior do que aqui. Então ele falou lá, maior quociente, superfície de contato, massa da amostra de zinco, maior a velocidade. Ó, raspas gastou 30 segundos, pó gastou 18 segundos. Então está certo. Então ficou 1 e 3 corretas, letra D de jeans. Oitavo. A reação global da oxidação do SO2 deu aqui, ó, SO2 reagindo com oxigênio e oxidou, virando SO3. Ocorre em 2 etapas. Isso aqui é um exemplo disso aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Primeira etapa. NO2 reagiu com SO2, deu SO3 e NO. Na segunda etapa, o NO daqui veio aqui, reagiu com oxigênio e deu NO2. A soma disso resultou nisso aqui. Então vejam, formou NO2. NO2 tinha no começo, tem no fim. Quer dizer, esse NO2 não foi consumido. E não foi consumido. Ele ajudou essa reação a acontecer. Então, quando a substância não é consumida, eu considero ele como sendo um catalisador. Então, isso aqui é um exemplo de catálise homogênea. Então, vamos ver o que nós temos aqui para responder. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo. Em relação à reação global, o N2 é o catalisador, sim, porque ele não foi consumido. Coloquei no começo, recuperei no fim. Gastei no começo, recuperei no fim. E sua concentração não se altera com o tempo. Sobrou lá no fim, então ele não se alterou. Então, letra D de Dix. Deixa eu ver se tem outro aqui, acho que acabou. Aqui, ó, a global disso aqui, né? Corta. Sobra aquela